Boa noite, meus irmãos. É uma grande honra esse tempo com vocês. Agradeço ao pastor Carlos pelo convite, aos demais pastores também pelo convite e a oportunidade de estar aqui e conhecer mais um pouquinho do povo de Deus. E muitas coisas que o Carlos falou aqui, exagero. Acho que você já conhece ele muito mais tempo do que eu, sabe que ele exagera nas coisas mesmo. Então não leva tudo isso a sério, né? E só a parte aí que ele falou, mas eu falei que ele tem um dom espiritual. E de fato eu acho que é um dom espiritual mesmo. Porque eu realmente tenho dificuldade para dormir. Eu durmo pouco e se tiver luz, barulho, é difícil. Aí eu vou ficar com ele num quarto em conferências. Mas aí, 2 horas da manhã, ele resolve fazer perguntas teológicas. Aí eu vou começar a pensar e responder. Aí eu vou falando. Aí eu já fiquei agitado. Agora eu vou precisar de mais 2 horas para dormir. Só que ele tem um dom espiritual. Ele fala assim, olha, agora eu estou cansado, eu vou dormir, tá? E é exatamente esse o tempo. Eu vou dormir, tá? Já começa a dormir. Isso é um dom espiritual. Eu preciso de 2 horas para dormir, e ele simplesmente fala, vou dormir agora, e já se desliga e dorme. E ronca, aí como é que eu vou dormir depois? Aí o barulho, a luz do celular dele, e ele deixou com a mente agitada, porque ele fez uma pergunta, e eu tive que responder, agora, a noite inteira. Mas enfim, mas gosto muito do Carlos, e eu tenho uma métrica na vida, que eu só brinco com pessoas que eu gosto, e porque eu quero me aproximar, e ao mesmo tempo com pessoas que eu confio na maturidade. E o Carlos, brinco com ele porque eu sei que ele tem maturidade, né? A gente pode brincar livremente nesse sentido, e isso é muito bom. Mas, nesse momento, nesse culto, nós queremos meditar na palavra do Senhor e também refletirmos e respondermos a Ele em adoração. E tivemos uma aula que falamos sobre rede social. A rede social é um mecanismo de comunicação. Mas também foi me passado um tema para essa meditação da noite, que são os relacionamentos que transformam vidas. Então vamos pensar um pouco sobre relacionamentos, especialmente relacionamentos que transformam vidas. E pensando um pouco aí nas redes sociais, que são ferramentas importantes para as relações. Se usarmos bem, vamos aprofundar as relações. Se usarmos mal, seremos contaminados pelo que há nesse mundo. Por isso, nós precisamos de sabedoria. E eu quero meditar apenas em um trecho da palavra do Senhor, uma porção, um verso da palavra do Senhor que se encontra em Colossenses, no capítulo 3, no verso 16. Vamos pensar sobre relacionamentos que transformam vidas. Colossenses 3, 16. Mas relacionamentos que transformam vidas, nós podemos pensar um pouquinho que todo relacionamento transforma. Evidentemente. Porque relação se exige 2 objetos no mínimo. Ou no sentido humano, 2 pessoas. Você tem que ter no mínimo 2 pessoas para que um relacionamento exista. E se 2 pessoas se relacionarem, vão criar atritos, vão criar conflitos e vão criar também introjeções. Um vai absorver virtudes do outro. Então, todo relacionamento transforma de certa maneira. Mas só os relacionamentos de pessoas santas transformam a medida de Deus. Isso é diferente. Todo relacionamento transforma. Se você se relacionar com uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa desvirtuosa, ela se relacionando com ela, a chance dela te contaminar e modificar você também é grande. Assim como se relacionar com uma pessoa virtuosa que conhece a Deus. Então todos os relacionamentos transformam, mas somente aqueles realizados pelos santos transformam a medida de Deus. E é sobre isso que nós vamos meditar. Vamos ler Colossenses 3, 16. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, escreveu assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Vamos orar mais uma vez e pedir que Deus nos ajude a entender um pouco mais da sua palavra nesse tema que vamos meditar. Bondoso Deus, nos colocamos em Tua presença um pouco mais nesse momento, dedicados a entender a Tua palavra. Ajude-nos a perceber o que o Senhor deu a Paulo quando foi inspirado, para que não somente possamos perceber a verdade da Tua palavra, mas aplicá-la em nossas vidas particulares nesse tempo, criando relacionamentos profundos, em que vamos transmitir a verdade do Senhor a todos aqueles que se relacionam conosco. Usando de todos os meios, dos mecanismos virtuais que estão à nossa disposição, mas daqueles mais naturais, das conversas que temos o dia todo, na convivência com os santos, e que a simples presença já seja uma transmissão da verdade que temos do Senhor para outras pessoas, através das relações.
Esse é o nosso desejo e nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, relacionamentos que transformam vidas e que transformam a medida de Deus só podem ser possíveis através da experiência com os santos, com pessoas virtuosas. Então eu quero usar uma palavra aqui para essa comunicação com vocês, que eu quero chamar isso de pessoas importantes. Relacionamentos que transformam vidas à medida de Deus são realizados por pessoas importantes. É isso que nós temos nesse trecho de Paulo que quero introduzir para te influenciar na leitura. A carta de Paulo aos Colossenses, na sua primeira metade, capítulo 1, capítulo 2, Paulo fala de diversos temas teológicos que eles viviam, especialmente sobre a contaminação e a fé que tinham em Jesus. Como deviam crer em Jesus. E não aceitaram uma contaminação do mundo grego. E na segunda parte, Paulo não corrige, como faz em algumas epístolas. Paulo não tem uma bronca, Paulo não tem um grande sermão, então Paulo simplesmente dá recados. Olha, se vocês quiserem permanecer firmes, então vocês precisam melhorar a relação de vocês. Então o capítulo 3 especificamente são recomendações para o posicionamento na fé, e que esse posicionamento refletisse também, não somente o sujeito que está se revestindo da vontade de Deus, das virtudes de Deus, mas nas relações mais naturais, como o marido e a esposa, o patrão e o funcionário, o pai e o filho, nas relações mais comuns da vida familiar ou de uma comunidade. Então, diversos conselhos são dados aqui. E é o que eu quero fazer nessa noite, trazer aqui alguns conselhos. Não tem sermão, porque eu não conheço a vida de vocês, assim como Paulo também não tinha um sermão especificamente para aquela igreja, mas você deve responder a Deus sobre as suas relações com esses conselhos, pois eles surgem de Paulo quando inspirado em meio a tantos imperativos, dizendo suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Então no capítulo 3, verso 16, ele disse, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. O que ele quis dizer com isso? Que são alguns conselhos para que você se torne importante. E importante para que outros possam importá-lo nos relacionamentos. Então o que é a ideia de importante que nós temos na nossa língua? Nós usamos isso para descrever pessoas importantes. Pessoas importantes são aquelas que são importáveis. Pessoas importantes são aquelas que você olha para ela e diz, olha o que você tem, eu quero para mim. Mas não de forma invejosa, não de forma soberba. Porque a inveja é quando você quer o que o outro tem, e a soberba é quando você quer ser superior ao outro. Quando você quer ser como outros, pode ser inveja. Olha, você é superior a mim, mas não pode, então eu quero ser como você. Ou você é superior a mim, mas isso não pode, eu quero ser maior do que você. Então a soberba e a inveja também nascem das relações. Quando você tem um amigo, um irmão, e aí você olha para a vida dele e você não é mais amigo dele, porque ele não é uma pessoa importante para você. Porque você quer tomá-lo, você quer a coisa dele, e quer ser como ele, ou maior do que ele. Agora o que é uma pessoa importante? É quando você olha para o seu lado e vê uma pessoa que o que ela tem, você quer importar para você. E importando o que ela tem para você, ela se torna maior ainda. Porque você olha para ela e diz, olha, o espírito que você tem eu quero para mim. O conhecimento que você tem eu quero que você me ensine. A disciplina que você tem eu quero que você me admoeste. O conhecimento de Deus que você tem eu quero ter, quero que você passe para mim. Isso não toma dele. Pelo contrário, você diz assim, olha, fulano, você é tão virtuoso que eu quero ter a sua virtude, me ensine. Isso é honra até aquele que está te ensinando, está te admoestando, que está te conduzindo. E é essa a relação de virtude, de admiração que tem no mundo bíblico. Pessoas importantes são aquelas que você quer importar para você, sem tirar dela, sem diminuí-la. Elas são importantes. Mas o que nós não podemos confundir? Não podemos confundir pessoas importantes com pessoas famosas. Muitas pessoas famosas nós temos hoje que não são importantes. Que eu não quero importar para mim, eu não quero pensar como elas, eu não quero o espírito delas, mas elas são famosas. Elas convencem o mundo todo. Jogadores de futebol. Por que crianças querem ser jogador de futebol? E a resposta é, porque eu quero ter o dinheiro que ele tem, eu quero ser tratado como ele é tratado, eu quero ter o carro que ele tem, eu quero aparecer na televisão, eu quero dar entrevistas como ele, eu quero ser famoso como ele. Mas ele não é importante, ele só é famoso. E você quer ser como alguém famoso? Isso não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é quando você olha para alguém e eu quero ser como ele, parecido com Jesus. Eu quero a virtude dele, eu quero o conhecimento dele, eu quero a sabedoria dele, eu quero o Espírito dele, mas se eu tomar o Espírito dele, ele continua com o mesmo Espírito, não toma dele.
Eu cresço e ele também continua crescendo. E eu admiro aquela pessoa. Isso é importância. Essa era a ideia de pessoas importantes. Uma mãe, uma dona de casa que nunca vai ficar conhecida no mundo, na internet, na televisão, nunca vai dar entrevista porque nunca vai ser famosa. Mas se ela for admirada pelos seus filhos, ela é uma pessoa importante. É aquela que os seus filhos olham e falam assim: mãe, tudo que eu tenho da minha fé foi da senhora, que eu admirava a sua fidelidade, a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu amor para com Deus, a sua dedicação à palavra. Isso eu queria para mim, e eu tenho. Isso não tira da senhora. Do pai, que nunca vai ficar famoso, mas um filho pode considerar um pai muito importante. Então notem, importante é aquilo que você quer importar. E o contrário, exportar. In é portar para dentro. Exportar é portar para fora. Ex. Quando você se torna uma pessoa importante, você também exporta a importância que tem. Você não quer para você. Então, pessoas importantes, pessoas virtuosas, todo o seu conhecimento você não quer para você. Não te torna vaidoso. O objetivo não é saber mais do que alguém. Eu não estou em competição. O objetivo é saber. E aqueles que não sabem, quero ensinar. O objetivo não é ser mais bondoso que alguém. Não estamos em competição. O objetivo é ser bondoso para que você possa distribuir bondade a pessoas que precisam. Ter sabedoria, não para ser mais sábio que alguém, porque não é uma competição de sabedoria, mas sábio para que eu possa dar sabedoria às pessoas. E aí essa pessoa, então, ela é importante. E a pessoa importante, ela também exporta o que ela tem. E é isso que eu queria dar conselhos. Relacionamentos que transformam a medida de Deus são relacionamentos feitos por pessoas importantes. Então, tenho alguns conselhos nessa meditação, olhando para esses versos que Paulo escreveu. E o primeiro deles, observe, nessa relação de importância, o que está no versículo 16, no início, Paulo disse: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Primeiro conselho para todos nós nessa noite: importe o Cristo e você será importante. Importe o Cristo e você será importante. Esse é o primeiro conselho de Paulo. A proposta para essa meditação, ao pensarmos nesses conselhos, é uma só. Quem importa o Cristo torna-se espiritualmente importante e, consequentemente, exporta o melhor dos espíritos. Note isso. Quem importa ao Cristo torna-se espiritualmente importante e, consequentemente, exporta o melhor dos espíritos. Esse é o primeiro conselho. Importe o Cristo e se tornará importante. Quando Paulo disse assim, habite, de uma forma imperativa, era Paulo dando um conselho. Faça habitar no seu coração a palavra de Cristo. Estamos acostumados com a ideia de habitar, com morar. É muito comum para nós, quando se pergunta, onde é que você habita? E você pensa na sua casa. Mas nem sempre foi assim. Especialmente quando Paulo empregou essa terminologia. Hoje nós, quando moramos em nossa casa, usamos a ideia de habitação porque é ali que nós residimos e dominamos. Então, habitar tem a ver com domínio. Tem a ver com o lugar onde você tem familiaridade. Usamos e empregamos palavras do português, vinda do latim, para a biologia, quando alguém diz, olha, o habitat natural dos pássaros, o habitat natural dos jacarés. E por que você fala isso? É um lugar onde tem mais jacaré, onde dominam. Aqueles pássaros vivem ali eles têm domínio. Então, onde predominam, dizemos, ali é o habitat natural daquela biologia, daquele ser vivo. Quando Paulo também colocou assim, não era a habitação de morar dentro. Nós agora, porque se eu perguntar onde é que você habita, o lugar que você domina, você vai dizer, eu só domino a minha casa. Ela pode ser alugada, mas quem manda lá sou eu. Lá é o meu território. Lá eu posso transitar para qualquer lado. Então faz sentido empregar essa terminologia. Mas quando Paulo disse, habite ricamente em vós, não é fazer morar. Então Paulo está usando aquela terminologia com um sentido mais antigo, mais natural. Há um espírito que domina o seu coração. Inevitavelmente domina. Todos nós temos um espírito. Esse espírito é formado pelo que lemos, pelo que cremos, pelo que admiramos. E você não percebe que está absorvendo esse espírito das pessoas que você admira. Quando um sujeito, um menino, fala assim, quero ser jogador de futebol, você diria, de onde veio esse espírito que ele quer ser como um jogador de futebol? Veio de um jogador de futebol. Se ele nunca tivesse visto um jogador de futebol, não admirasse jogadores de futebol, ele não ia querer ser como um deles. Aí você diria, esse é o espírito que domina. E quando um espírito domina, a escolha dele será pelo espírito dominante.
Se ele admira um jogador de futebol, ele passa a visualizar ser um jogador de futebol, aí ele começa a jogar futebol. É assim que funciona. E esse espírito, nós não sabemos mensurar de onde vem. O espírito que nos domina, nos faz escolher. Agora Paulo tinha um conselho. Você quer ser uma pessoa importante? O que tem que dominar você é o espírito de Cristo. Mas tem espírito? Sim. É o que ele diz, palavra. Quando Paulo usou essa terminologia, habite, falando de espírito, e fala a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o discurso de Cristo. O discurso de Cristo é tudo que ele acreditava, porque Jesus não escreveu nenhum texto. Então Paulo não estava falando de um texto, de um discurso gravado, mas Paulo está falando do espírito dele, que veio para os apóstolos, e os apóstolos admiraram o Cristo. E disseram, eu quero ser como você, Jesus. Então eu vou falar de você. O que você pensa, quero pensar também. O que você sente, quero sentir também. O que você crê, quero crer também. Eu quero ser como você. E que nome dávamos a isso na antiguidade? Imitação. E quem imitava alguém que admirava e tinha o exportar, que nome dava aquele que recebia de volta? Discípulo. Se tornava como o mestre. E por isso chamamos os apóstolos de discípulos de Jesus. Então Paulo diz, habite ricamente em vós o discurso de Cristo, o Espírito de Cristo, as palavras de Cristo, a crença de Cristo, quem Ele era. É esse Espírito que tem que dominar. Aquilo que você deve admirar. E você será uma pessoa importante. As pessoas vão querer esse Espírito de você. Vão querer importar você para a vida delas. É nesse sentido? E se você se relaciona com pessoas assim, as pessoas que admiram Cristo vão te admirar também. Porque elas vão ver Cristo em você. Esse é o conselho de Paulo. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, especificamente no versículo 10 e 11, Paulo disse, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E quando Paulo falou isso, disse, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. E o Paulo está dizendo, o Espírito de Deus é tão poderoso, que ressuscitou Cristo, vai ressuscitar você também. Esse Espírito que conduziu Cristo vai conduzir você também, porque ele habitava em Cristo e ele habita em vocês. É o Espírito que habita. E você poderia pensar, mas está falando do Espírito Santo? Sim, podemos chamar de Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então nós somos dominados por um Espírito querendo ou não. E a pergunta é, qual é o Espírito que te domina? Vou demonstrar isso em algumas palavras aqui, quando Paulo diz, habite ricamente, domine. A palavra de Cristo é o discurso de Cristo, é o Logos, que no Antigo Testamento era chamado, uma expressão em hebraico chamada davar. É quando você ouve alguma coisa e fica, uau, isso é muito bom. De onde veio isso? Então você admirava porque aquilo veio de um lugar transcendental, dos céus, um sábio. E Cristo, então a palavra dele é isso, veio dos céus. São mais do que dados. Não são palavras que simplesmente querem passar dados. Embora tenha que redimir aqui uma palavra em português, porque nós danificamos essas palavras, e hoje nós chamamos tudo de informação. Mas informação, na verdade, é o que forma por dentro, informe. Então informação é quando você ouve alguma coisa que é tão verdadeira, que você não pode negar aquela verdade, e aquilo te transforma, e transforma espiritualmente. É quando alguém te fala alguma coisa, você diz, isso aí não veio do mundo, isso veio de Deus, isso é profundo, e eu não posso mais ser o mesmo. Eu não posso desouvir o que ouvi, desver o que vi, e agora pronto, já não sou mais o mesmo. Isso é chamado de informação. E hoje nós chamamos de informação quando você vai no noticiário e descobre um acidente de carro, um acidente de ônibus, um acidente de avião, e as causas são essas. Você diz, olha quanta informação. Isso não é informação, porque isso não me informa por dentro. São dados, são notícias. E nós confundimos tudo. Informação que te forma por dentro. Então lá no mundo hebraico chamavam isso de davar. É quando você ouve alguma coisa, olha, isso aí é profundo, e eu não tenho mais como deixar de ver o mundo pelo que eu vi agora. Só consigo ver o mundo dessa forma. Fui formado, fui modificado, fui transformado. E quando você se relaciona com alguém importante, você será transformado de tal maneira que nunca mais voltará a ser mais como era antes. Isso é uma pessoa importante. E Paulo disse, importe o Cristo, habite o Cristo ricamente em vós, que é a palavra de Cristo. O Cristo é o discurso que ele carregava, ele era ungido, o escolhido de Deus. Mas há uma expressão muito interessante, porque ele disse, em vós há a palavra de Cristo.
O em vós poderia simplesmente ser traduzido literalmente por dentro de vós. Dentro de vós. Habite, domine dentro de vós a palavra de Cristo. Então é uma coisa do Espírito. É aquilo que te motiva a fazer. É a forma como você faz suas escolhas. E não simplesmente um rito, uma ação. Quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, conhecemos bem. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Em outras palavras, ele está dizendo, eu importei o Cristo de tal maneira que a vida que agora eu tenho na carne, ela é conduzida por outro Espírito, não mais o de Paulo, mas agora o do próprio Cristo, é uma substituição pelo admirável. Agora, como isso é importante para nós? Esse é o primeiro conselho, importe o Cristo e você será uma pessoa importante e outros vão querer importar você através dos relacionamentos. Por que então não fazemos mais isso, não fazemos tantos discípulos, nossos filhos? E aí eu tenho uma pequena aplicação, em cada ponto eu quero fazer apenas uma aplicação geral e você leva para a tua vida. Há uma razão porque hoje não vibramos o Espírito de Cristo e porque não somos tão importantes para até mesmo para nossos filhos. Eu vou dar um exemplo do futebol. No futebol, o pastor Carlos já denunciou, e eu torço para o Santos. O único time aprovado na Bíblia, não é? Nenhum outro está aprovado na Bíblia. Não tem nenhum incentivo ser de palmeirenses, mas tem ser de Santos. Né? Ser de corintianos, não tem jamais, não caberia nas escrituras. Né? Então, mas tem ser de Santos, então normal. Agora, um ponto interessante. Nossos filhos são todos santistas também. Né? Já nasceram eleitos, então já escolheram bem. Né? E quando eram pequenos, eu queria isso para eles, assim, olha, eu tenho 2 filhos homens, a menina nem tanto, mas os meninos, eu queria que torcessem para o meu time, porque como que eu vou assistir o jogo no estádio, e se meus filhos torcerem para outro time? Tem que ser para o mesmo time que eu. Não faz sentido, né? Então, incentivava-os a gostar de futebol. Então, o que eu fiz? Apresentei o futebol para eles. Mas existe uma técnica, que é a técnica que faz o olho vibrar, que é vibração. O que é vibração? Vibração é aquilo que é espontâneo, que é espiritual. Não é assim? Se eu estiver cabisbaixo, vai dizer assim, olha, ele está com o espírito abatido. Mas se eu estiver vibrante, vai dizer, ele está com o espírito animado. Não é assim? Nós percebemos o espírito das pessoas. Pela vibração. Pouca vibração, abatido. Muita vibração, animado. Então você vai assistir um time de futebol. Aí eu pegava a camiseta, dava para meus filhos pequenos. Vem cá, vamos gostar de futebol. Vamos chutar bola e vamos assistir o jogo. E aí eu descobri que exagerei. Porque eles viraram santistas. E quando descobri que exagerei? Quando o Santos caiu para a 2ª divisão. E eu sei que isso parece impossível, mas aconteceu. Mas aí um dia estávamos lá e já era tarde, e nós assistimos aquele último jogo, o time caiu para a 2ª divisão. Fomos dormir e o meu filho mais velho não é de chorar, ele não chora por nada, nem quando sente dor. E de repente eu comecei a ouvir um choro. Falei, o que está acontecendo? Parece que ele está chorando. Aí eu fui até o quarto dele, ele estava em prantos, dizendo, o Santos caiu para a 2ª divisão. Aquele momento eu percebi, tornei meu filho um idólatra. Exagerei. Era para gostar, mas não era para admirar. Você percebeu? Eu vou usar só isso como exemplo para você. Por que os nossos filhos não admiram a Jesus? Por que pessoas à nossa volta que se relacionam, às vezes não admiram Jesus? Sabe por quê? Que um filho pequeno olha para o pai, e o pai no domingo, a mãe fala para ele, querido, vamos para a escola bíblica dominical. Aí o pai fala assim, estou tão cansado hoje. Essa é a vibração. Esse é o espírito. Essa é a admiração. Eu queria descansar, amanhã eu tenho que trabalhar. Podemos não ir hoje? E o filho está lá. E o pai fala, você tem que amar Jesus, viu? Mas hoje eu estou cansado. Agora o pai, no domingo. Agora eu vou falar só daqueles que são realmente o lado negativo, né? O lado pecaminoso. São os corintianos. Porque existe uma estatística, isso aí é fato, isso aqui é estatística. Corintianos e flamenguistas. Estatística e entrevistas realizadas para ter estatística. São as únicas torcidas que deixam de comer para ir no estádio de futebol. Se tiver que comprar o arroz e o feijão, mas tiver o dinheiro por ingresso, eles passam fome e vão. Isso aí é estatística. Você pode ter filho de palmeirense, corintiano, são paulino, santista, filho de santista, mas dificilmente você vai ter um filho de corintiano, não corintiano. Um filho de um flamenguista, não flamenguista. Isso aí são fatos. Agora notem que interessante. Aí o pai fala assim, a mãe fala, querido, vamos para a igreja. Hoje não. Essa foi a vibração, esse foi o espírito. Agora o pai fala assim, filho, hoje tem jogo do Coringão. Aí a vibração é outra.
Aí ele chama o filho, coloca um manto, né? Coloca lá uma camiseta com um despertador, que eu nunca entendi aquele símbolo, parece um despertador assim do lado, aquele despertador antigo. E coloca aquela camiseta e senta na frente da televisão e fica. Aí a bola vem, o que o pai faz? Olha a vibração. E o filho fala, escapamos, pai. Agora o time vai para o ataque e o pai vai. E o filho está lá junto com o pai. Ele olha para o pai e vê o olho brilhar e fala, olha a vibração do meu pai, olha a admiração do meu pai. E de repente faz o gol. Santista, quando comemora um gol, que são todos lords, né? Fala assim, olha, gol, fantástico, perfeito, exuberante. Né? Você fala isso. Agora o corintiano, não, ele destrói a casa, né? É assim que funciona. Aí o filho pega e fala assim, viu só, esse é o Deus do meu pai. E no futuro o pai fala, não sei o que fiz de errado, levei para a igreja, mas meu filho não ama Jesus. Mas o Corinthians, sim, é a vibração que fala mais alto. Agora você entendeu quando Paulo falou assim, habite, notem aí, ricamente. Paulo está falando de vibração, de vida, de um espírito vivo que você importou, e agora todas as suas escolhas é assim, vai na direção de Deus. Aí o filho olha para o olho do pai brilha, é na direção de Deus, são coisas de Deus. Isso aqui, isso aí é coisa do mundo, isso aí vai passar mesmo. Então o pai mostra o espírito que habita, que domina, isso é involuntário. Não é uma escolha, eu vou fantasiar, não dá para fantasiar espírito. Não é atuação, é aquilo que surge naturalmente, espontâneo. Falou de Jesus, o olho brilha. Falou das coisas espirituais, o olho brilha. Então é porque você é uma pessoa importante, porque você importou o Cristo. E importou de tal maneira que agora quem convive contigo fica, eu queria isso também. Exporta para mim. E aí vem o segundo conselho. O segundo conselho de Paulo, ele disse, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. O segundo conselho para nós, nessa noite, sobre sermos pessoas importantes, lembrando sempre que quem importa o Cristo torna-se espiritualmente importante, e quem consequentemente o exporta o melhor dos espíritos. Esse segundo conselho de Paulo fala que deveríamos instruir uns aos outros e aconselhar. Instrução é mais do que dar aula. Nós que vivemos no mundo pós-escolástica e uma modernidade, a criação das escolas, com carteiras, cadeiras, lousas e material didático, apostilas e tudo mais, nós achamos às vezes que instruir é isso. Porque nós pensamos que o instrutor é aquele que vem, te dá algumas notícias e pede para você obedecer aquelas notícias e te treina para aquelas notícias, mas não era assim nos dias de Paulo. Então a instrução tem a ver com passar o Espírito. Eles não tinham sequer papel para anotar como nós temos hoje. Na época de Paulo ainda era papiro e pergaminho. As pessoas não sabiam ler e escrever, na maioria. Grandes sábios não sabiam ler e escrever porque não precisavam. Escrever para quem? Não tem quem leia. Escrever é uma profissão e ler também. Então você tinha profissionais. Quero mandar uma epístola como Paulo, lá naquela aldeia, naquela comunidade, geralmente tinha um profissional, alguém que sabe ler, que vai ler em público. Se você tinha que escrever alguma coisa, contrata alguém que sabe escrever, ele é um profissional, ele presta os serviços. Paulo usou isso, porque escrever no papiro e no pergaminho era muito difícil, era uma habilidade, era uma profissão. Então, olha, tem que escrever uma epístola, chama o fulano. Isso os sábios fizeram. Então, nesse sentido, quando Paulo diz instrução, não é simplesmente passar notícias. Como o professor que diz, olha, se aprenderam eu não sei, mas eu ensinei. Não tem jeito, se você ensinou, aprenderam. Se não aprenderam, você não ensinou. Mas eu cumpri meu plano de aula, instruí. Não. Instrução, nesse sentido, é quando aquela pessoa importou o Espírito seu. E se você o importou de Cristo, você acabou de exportar aquilo que recebeu. Isso era a instrução. Instrução é você andar com alguém e fica assim, ele agora tem o meu Espírito, então ele está bem instruído. Mas Paulo ainda diz, aconselhai-vos. Olha, é uma forma de complementar a ideia, já que instrução é isso, e aconselhar o que é? É colocar na mente. Estamos acostumados com uma terminologia da literatura de aconselhamento bíblico. Aconselhamento noutético, nouthetel das escrituras, é colocar na mente. Vai lá e enfia na mente do sujeito. Como? Deuteronômio capítulo 6. Inculca no teu filho, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Como é que eu vou fazer para inculcar nele? Colocar na mente dele. Você vai falar disso assentado, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, vibrando. Se o seu espírito foi esse, se você acreditar nisso, seus filhos acreditarão também, porque eles vão copiar esse espírito. Você diria, não, isso não acontece. Acontece? Acabei de falar do time de futebol. E faço uma pergunta aqui,
certo de que será a minoria. Então eu vou confiar nessa minha pressuposição. Quantos aqui assistem campeonato de futebol americano? Tem alguém presente? Que assiste e acompanha time? Tem 1, 2. Arrisquei e estava certo. Temos, porque hoje no Brasil tem. Mas pouquíssimos, não é? Mas se eu perguntar quantos aqui assistem jogos, conhecem time, tem um time de futebol de verdade, não americano, ou de verdade, né, o brasileiro, futebol. Aí você vai dizer assim, claro, a maioria. E sabe por quê? Porque se não é a maioria, você não copia ninguém. Mas se você for aos Estados Unidos e fizer a mesma pergunta, a chance de ter lá muito mais gente que torce para time de futebol americano do que o futebol brasileiro, o soccer, não será maior? Mas por quê? Porque eles têm isso na cultura deles, eles pegam sem perceber. O filho olha para tudo, lá tá o futebol americano, tem uma bola de futebol americano na casa, o pai torce para algum time, ele não escolheu aquilo. Ele só repetiu o espírito que imitou da maioria. É isso que é exportar. E Paulo está falando, instrução vem pelo relacionamento profundo. E por que ele vai dizer o pai e a mãe, a esposa e o marido? A convivência. Uma pessoa importante, ele vai impactar a vida do outro, porque se o sujeito não quiser, aquele espírito vai se afastar dele. Se ele for autêntico. Importe o Cristo. E você vai exportá-lo também para todos que estão à sua volta. Isso é um relacionamento que faz diferença. Então, em segundo lugar, o segundo conselho, exporte o Cristo para transformar os outros. E importe o Cristo para ser uma pessoa importante. Exporte o Cristo e vai tornar pessoas importantes. Relacionamentos que transformam a vida dos outros, que abençoam a vida dos outros. E todo mundo vai querer o Espírito que está em você. Então Paulo disse, instruí-vos. Instrução é ensinar, é pela imitação. Aconselhar é colocar na mente, pela convivência, de tal maneira que ele não percebeu de onde veio, mas está lá o Espírito, ele está copiando. Isso é tão natural, eu posso dizer a vocês, que as pessoas que convivem com algumas pessoas de forma muito mais profunda, eles não percebem. Mas eu já comentei isso diversas vezes com a Aline, por exemplo. O fulano de tal, ele não percebe, mas ele está falando como eu falo, ele pensa como eu penso, mas não sabe disso. Se ele parar de andar comigo, se ele não parar de andar comigo, que uns dias ele será eu andando pelo mundo aí. Não vai ser boa coisa. Mas se eu estiver importando o Cristo e ele souber a diferença entre o Paulo Henrique Espúrio e o Espírito de Cristo, que é inspirado por Deus, aí ele vai copiar bem. Então observe aí o que Paulo está falando, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, instruís e aconselhai-vos mutuamente. Agora ele coloca, em toda sabedoria. Sabedoria não é informação, no sentido de dados, de notícia, não é quantidade de informação que você dá sem saber o que conhece. Sabedoria é conhecer, sabendo o que conhece, se relacionando com aquilo que se conhece. Sabedoria é maturidade, é ter se tornado um mestre da vida. E é diferente. Tem muita gente que são professores universitários, doutores, mestres na universidade. Mas se você anda com ele, descobre. Lá na universidade, ele sabe tudo do assunto que ensina. Mas não sabe nada sobre a vida. Então ele não tem sabedoria, porque sabedoria não é saber sobre um objeto. Sabedoria é saber sobre a vida. O Salmo 90, que estamos muito acostumados, Salmo escrito por Moisés, no versículo 12, ele faz uma oração e diz a Deus, Senhor, eu quero te conhecer de tal maneira, ensina, me instrua, me aconselhe de tal maneira que eu aprenda a contar os dias e alcance um coração sábio. O que ele está querendo? Entender os dias. Senhor, me dê aula de física porque eu quero explicar os astros, os átomos. Eu quero saber disso. Senhor, me dê aula de tecnologia porque eu quero montar uma rede social. Senhor, me dê aula de engenharia. Não é nada disso, Senhor. Me ajude a perceber a vida, entender o que é a vida. Esse é o sábio. O sábio é aquele que sabe explicar de onde veio, o que ele está fazendo aqui e para onde vai. Ele entende a função de todas as coisas. Já que informação de engenharia, informação de física, de química, nós vamos administrar, nunca saberemos tudo. E por que você estuda física? Para trocar por dinheiro na universidade ensinando outros. Só por isso? Ou você estuda física para perceber a vida, como é que a vida funciona, como é que o universo funciona, já que ele foi criado por Deus e eu tenho que perceber a Deus. É diferente. É isso que ele está falando. Então sabedoria é perceber a vida, é ter maturidade para entender a vida. Ele menciona aqui, é com toda a sabedoria. É importando o Espírito de Cristo, é entendendo a vida, e os outros também vão entender pelo mesmo Espírito que habita você. Eles vão importar.
e vão entender a vida, vão entender seus conflitos, vão entender seus erros, vão entender tudo. Você se tornará um mestre do entendimento da vida e não uma competição de quem tem mais conhecimento sobre certos objetos. Mas ele ainda acrescenta o mutuamente. Há uma outra nota aí, é mutuamente. Mutuamente que está falando no sentido reflexivo de que é pela relação. Não é abrindo um curso, sendo professor e tendo um aluno. É na interação natural, na relação natural entre o admirador e os admiráveis. O que eu admiro enche o meu espírito, e quem me admira toma do espírito. Eu importo o Cristo, que admiro, e aqueles que me admiram, por importar o Cristo, importam para ele o mesmo Cristo. Isso é imitação. Isso é o mutuamente. No capítulo 5 de Efésios, Paulo usa a mesma estrutura que faz aqui. Se você procurar o capítulo 5 de Efésios e comparar, é muito parecido. E lá no capítulo 5, no versículo 1 e 2, Paulo disse: sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor assim como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Imitação. Paulo, como eu posso imitar o Cristo se ele já morreu? Ele morreu, ele ressuscitou e não está mais aqui no mundo, como ser físico. Mas o espírito dele foi importado por tais homens que o espírito dele está aí. Você pode reconhecê-los. Agora, é claro, para terminar esse ponto, nessa aplicação, pergunto: o espírito de Cristo está em você? É ele que te faz vibrar? Você o importou de tal maneira que ele te faz vibrar? Então as pessoas que estão à sua volta não poderão negar o Espírito de Cristo, e eles vão importar também. Então, assim como nos dias de Paulo, Jesus já não estava mais na terra, e Paulo está dizendo: imitem a Cristo, e é possível sim importá-lo e imitá-lo, eu posso afirmar a vocês hoje que ainda é possível fazer isso hoje, se o Espírito de Cristo estiver sendo importado por homens, e se você se relacionar com eles também. Esse é o segundo conselho. Em terceiro lugar, Paulo coloca ainda, observe, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. O terceiro conselho que Paulo nos dá em relação a esses relacionamentos que se transformam porque são pessoas importantes. Então, faça das relações comuns um lugar de adoração a Deus. Se você é uma pessoa importante, importando Cristo, vai exportá-lo pelos relacionamentos. O ambiente não pode competir. O ambiente tem que ser um ambiente onde o Espírito de Cristo tenha liberdade para transitar. É como sendo assim, vou contar essa experiência para vocês da seguinte maneira. Tem um grupo de confraria numa escola de artes que começou com algumas pessoas que tinham interesse em política. 100% desse grupo são católicos, não são evangélicos. Tem um outro ali que tem interesses evangélicos, mas esse especificamente nasceu com um sujeito que foi lá um dia, queria a minha opinião, ele gostou da opinião e me viu palestrando num evento sobre o assunto, não era um evento evangélico, ele gostou e quis uma conversa particular. É um influenciador aí de redes sociais, é alguém que produz cultura, especialmente lá no ano de 2017, isso estava muito polarizado. Ele queria entender melhor o universo político. Depois ele levou um colega, que levou mais outro colega, que levou outro colega, e de repente tínhamos um grupo que nos reuníamos constantemente. Virou uma confraria de influência política. Todos católicos. Um dia um sujeito desse patrocinado pela Opus Dei, então note que a Opus Dei paga para ele aí a passagem aérea, para ele ir a São José dos Campos, e tudo lá, e buscar cultura. Aí ele chegou na igreja meio assustado, e aí você percebe como quando alguém está meio assustado, porque ele acha que na igreja evangélica, ele sendo católico, se ele pisar vai derreter o pé. Ele acha que tem uma coisa assim, né? Ele chega e fica assim, né? Tipo, meio constrangido, fala assim: o que está acontecendo? É a primeira vez que ele foi. Disse: não, eu vim aqui a convite, mas eu estou meio preocupado, porque eu sou patrocinado por uma entidade católica, você vê que eu estou numa igreja evangélica, protestante. Falei: não se preocupe não, pode ficar muito à vontade. Eu que deixei da vontade, não vamos falar sobre política aqui, pode ficar tranquilo, pode sentar aí e ficar tranquilo aí. Aí você: não, mas deixa eu perguntar só uma coisa, você é daqueles pastores protestantes que ficam evangelizando os católicos? A preocupação dele é assim: vai que você me evangeliza aqui, eu vire protestante. Aí eu estou preocupado, né? Essa é a preocupação dele. Aí você: olha, você pode ficar bem tranquilo, porque eu evangelizo católico, eu evangelizo batistas, eu evangelizo presbiterianos, eu evangelizo assembleianos, eu evangelizo pagão, eu evangelizo ateu, eu evangelizo todo mundo. Se a sua preocupação é assim: olha, ele vai me tornar um protestante? Não vou fazer isso não, pode ficar tranquilo. Mas evangelizar, vou evangelizar. Sério, mas como assim? Evangelho não é uma religião. Evangelho é uma forma de pensar.
Eu não posso te dar um conselho político e esquecer quem eu sou em Cristo. Eu não posso te dar um conselho sobre sociedade e colocar de lado a minha fé, a minha crença, o meu conhecimento bíblico e quem é o meu admirador, quem eu admiro. Jesus Cristo. Não pode. Então, se você não tem compromisso com Jesus e com a verdade, pouco se me dá se você é católico, presbiteriano, batista, você vai ser evangelizado. Aí eu não sei se ele ficou mais assustado ou tranquilo. Ele vai me tornar um protestante, mas ele vai colocar a crença dele na minha cabeça. Eu falei, isso eu vou mesmo. Se você não quer, vai procurar outro. Eu não vou dar um conselho político fora da minha fé. E é o que Paulo está falando. Nós não podemos nos comportar num lugar e falar assim, eu sou um cristão na igreja eu quero influenciar, os meus relacionamentos precisam transformar pessoas crentes. Não, tem que transformar todo mundo. Se você não quer o espírito que eu carrego, você não me quer, vai procurar outro. É simples. Se você não quer quer o que eu penso sobre sociedade, mas não quer o que eu creio sobre Cristo, não tem separação. Então nós transformamos todos, em todos os ambientes, querendo ou não. E aqueles que não quiserem vão se afastar de você. Então não pode negociar. O Paulo nunca negociou. O Paulo não estava preocupado em agradar judeu, agradar fariseu, nem agradar cristão. Paulo não se preocupou em agradar Pedro. Pedro, se você não quer compromisso com a verdade, vou te dizer a verdade. E o Pedro queria aquele negócio de circuncisão, judaizante, e o Paulo falou, Pedro, para com isso. Agora eu te asseguro que o Paulo morreu torturado e decapitado também. Então tem isso também. Que você pode ser firme, mas não significa que você vai ser aceito. Olha, desde minha conversão, aos 18 anos, e eu sei que você já fez a conta, ainda não faz muito tempo. Então, mas minha família, quando me converti, houve perseguição religiosa. Disseram assim, nunca houve um cristão, um crente na nossa família toda. Eu não podia negar o que eu tinha conhecido. E é óbvio que isso foi um afastamento de muitos de meus familiares. Porque eu fui buscar o Cristo, importei o Cristo. Se você não quiser o Cristo, conviver comigo, você vai ter que aceitar o Cristo. Se não quiser o Cristo, não me quer também. Porque ele vai sair nos meus discursos, na minha forma de ver a vida. E se você não admira o mesmo Deus que eu, haverá necessariamente um distanciamento. Não sou neutro. Então eu vou transformar pessoas que andam comigo a imagem de Cristo, porque é a imagem que eu busco. Ou eu vou afastar pessoas daquela imagem, mas indiferença nunca. Serão transformados do mesmo jeito. Ou por aceitarem o meu Deus, ou por negarem o meu Deus, mas nunca de forma neutra. Então quando Paulo disse louvando a Deus, fazer das relações um lugar comum de adoração, ser autêntico, buscar o Cristo, deixá-lo vibrar em todo lugar que você estiver, Paulo usa uma expressão com 3 palavras, salmos, hinos e cânticos espirituais. Algumas pessoas ao lerem esse texto podem dizer assim, mas Paulo, se salmo, hino e cântico são canções, são músicas, e ele diz que eu tenho que fazer isso o tempo todo nas relações, então deve ser um musical. Já assistiram aqueles filmes musicais? Então deve ser isso. Aqueles filmes musicais que você está assistindo, aí a mulher fala assim, querido, vai comprar pão? Ele fala, sim senhora, vou comprar pão na padaria, e sai cantando comprando pão. É bem assim, né? Sai pela rua cantarolando. Ele fala assim, então, salmos e hinos espirituais é assim o tempo todo? Não. É uma expressão que no mundo antigo, tudo era feito por canções. A literatura predominante no mundo antigo era a poesia. O poeta era o profeta, o poeta era o sábio, o poeta era o que falava abertamente. E havia ali um movimento literário, que no período dos Salmos especificamente, que o Paulo admirava muito. Então Paulo cunhou essa expressão de que salmos, hinos e cânticos espirituais é um modo mais comum de passar virtudes. Tudo era cantarolado, tudo era poético. Se você pega assim, os textos todos deveriam ser lidos de forma cantada, porque as pessoas começavam a memorizar aquilo, e o poema era fácil, tudo era escrito com poesia. Então, especificamente nos dias de Davi, houve uma grande produção literária nos Salmos. Iam peregrinar até o lugar santo, o que faziam? Cantavam aquelas virtudes, com frases pequenas. Eles saíam de casa para ir à sinagoga cultuar no mundo antigo, e iam cantando os Salmos naquela peregrinação. Isso virou uma espécie de forma literária de dizer assim, o que é a vida? Qual é o modo de viver? O modo de viver é salmodiar, criar hinos e canções sobre nossas crenças e virtudes. Isso não desapareceu até a Idade Média, quando os menestréis faziam canções para as pessoas admiráveis. Só depois da Idade Média que nós vamos perder essa história e vamos criar literatura que hoje até a Bíblia é lida assim, como manual de geladeira. Manual para montar uma impressora. Vamos ler a Bíblia para buscar regras. Não, a Bíblia não é um manual de regras. A Bíblia
é literatura que veio do coração de homens inspirados por Deus. Então, se cantavam aquelas virtudes para memorizar. E Paulo falou assim, olha, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, então sabedoria. De que maneira, Paulo? Com a vida. Louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, de modo que a vida de vocês seja um expressar de virtudes, o tempo todo, uma vibração do Espírito de Cristo, o tempo todo. Então não é cantar literalmente, mas a expressão poética que vem da literatura. E ele coloca louvor a Deus, louvando a Deus. O louvando a Deus é uma ideia de contrariar o mundo grego que havia, porque Paulo está escrevendo para os moradores de Colossos, centro da literatura grega, da poesia grega. E o Paulo agora fala de uma poesia, mas ele diz assim, mas espera aí, antes que vocês estejam aí imaginando, quando eu falei salmos, hinos e cantos espirituais, e façam isso como os gregos, e não como os hebreus fizeram da antiguidade, como Davi fez no seu movimento literário, para você não confundir, aí o Paulo coloca assim, é louvando a Deus. Isso é contrário ao que os gregos fazem, porque os gregos criavam festas do amor. O que era a festa do amor? Era todo mundo criar um festival, um feriado, um banquete, em que todo mundo que frequentasse esse banquete ia tomar muito do vinho, notem isso, ia tomar muito vinho para uma adoração a uma espécie de deus grego. E aí adorava aquele deus grego e compunham canções que eram odes a Eros, ao amor. E isso era a principal festa do mundo grego. O Paulo pega aquela linguagem que era do mundo antigo e do mundo hebreu também, e diz, façam isso com hinos, cânticos e louvor, mas espirituais. Louvando a Deus. Eles entenderam bem a linguagem daquele banquete, que era carregado a vinho, odes a Eros, uma festividade, para passar aquilo que eles acreditavam sobre o Deus do amor, que era Eros. E Paulo está dizendo, não confunda, porque eu não estou falando isso, eu estou falando isso para o nosso Deus. Os irmãos aí não vão ter um churrasco? Vou falar bem do churrasco se me convidarem, para o churrasco dos homens. Mas quando nós fazemos churrascos cristãos, o que vibra ali? Eu estou imaginando que aqui são todos espirituais, então naquele churrasco estão comendo, mas eles estão ali, o Espírito está vibrando ao de Cristo. Né? E o churrasco é só um pretexto para reunir. Não devia ser assim? Nem sempre é, na verdade. Que às vezes você vai num lugar de crente e você descobre que o churrasco é o fim mesmo. É para comer churrasco mesmo. Não é para transmitir o Espírito de Cristo, para importar e exportar o Espírito de Cristo. Aquele ambiente não podia estar competindo. Ainda é churrasco, mas é ambiente de adoração. Por quê? Porque nós não nos reunimos para o Deus do estômago, o ventre para o prazer. Assim como os gregos poderiam dizer, mas nós nos reunimos para embebedar e termos a realização, a felicidade, através do vinho, e depois compor lindas canções de adoração a Eros, e os gregos diziam, esse é o fim. E o Paulo está dizendo, não, as nossas festividades, nossos festivais, as nossas reuniões, os nossos feriados, sempre é para transmitir o Espírito de Cristo. É instrução o tempo todo. Não tem aula. As pessoas vão só para comer churrasco, mas saem dali com o Espírito vibrando. Por quê? Porque estiveram com outros crentes. Estiveram com pessoas admiráveis. A conversa que tinha ali, ela se torcer aquela conversa, sai o Espírito de Cristo. Agora, se você percebeu, não, nem sempre é assim. Às vezes eu vou para um encontro de crente, come, bebe, não tomam vinho, mas bebem Fanta, Coca o tempo todo, comem muito e depois sai assim, esse churrasco estava muito bom. Sai empanturrado do prazer. E qual foi a ode? Foi a Deus? Ou foi a um tipo de Eros redimido pelos cristãos? É a pergunta. Será que somos as mesmas coisas que os gregos? E o Paulo está dizendo, não. Habite o Espírito de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em sabedoria, louvando a Deus o tempo todo, a cada reunião de churrasco, a cada encontro de mulheres, a cada encontro infantil, a cada vez que vai ao futebol. São pretextos para que o ambiente produza os admiráveis. Aí então estaríamos sendo pessoas importantes, importando nas relações. O Cristo. No capítulo 5 mencionei que Paulo usa a mesma linguagem. Note, no versículo 18 e 20 de Efésios capítulo 5. Paulo disse, e não vos embriagueis com o vinho. Paulo estava falando do quê? Não é o vinho, gente. Não é o prazer humano. O vinho, ele também habita. Ele também tem um espírito. Ele também te conduz. Ele explora a sua natureza. Porque no vinho tem dissolução.
mas vocês deveriam encher-se do Espírito. E aí, falando entre vós com salmos, entoando louvores e canção ao Senhor, e hinos e cânticos espirituais, dando a Ele sempre graças por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, o Paulo está usando a mesma linguagem aqui, para os Efésios, mundo grego, e dizendo, para nós, nossos festivais não são regrados ao vinho. O objetivo não é o ventre, não é o prazer, e não é louvar a Eros, é a Deus. E o Paulo usa a mesma linguagem que o mundo grego entenderia muito bem. Paulo, então, o que faz o meu coração vibrar é o churrasco, é a Coca-Cola, é o chocolate, são as reuniões divertidas dos jovens numa noite para jogar tabuleiro, para jogar cartas, para passar a noite contando histórias, assistindo filmes. Será que nós nos tornamos gregos? E o ambiente, então, não é de adoração. Então, o Espírito que está nos enchendo e dominando não é o de Cristo. O Paulo está dizendo, sim, vocês me entenderam. Habite o Espírito de Cristo, se tornem importantes, importem o Cristo. E aí as pessoas vão exportar, você vai exportar, porque você será importante para as pessoas. E todas as reuniões, até para se divertir, o alvo não será o prazer. O alvo ainda será a admiração que tem por Jesus. E em último lugar, irmãos, lembre-se que quem importa o Cristo, torna-se espiritualmente importante e consequentemente exporta o melhor dos espíritos. Mas por fim, temos a continuação, e Paulo diz, com gratidão em vosso coração. Para a conclusão, Paulo estaria nos dando mais um conselho. Torne o Senhor o foco da sua vida. Torne o Senhor aquele que domina a sua vida, aquele que você mais vai falar sobre Ele. Aquele que você não pode deixar de falar sobre Ele. Por quê? Porque você o admira. Você fala de quem você admira. Você dá honra a quem admira. Você gosta de falar de quem admira. Você quer torná-lo popular. Jesus nunca escreveu, nunca gravou um vídeo, nunca apareceu numa fotografia, ninguém pintou o seu retrato enquanto estava vivo. Então Jesus não foi famoso enquanto estava vivo, mas foi muito importante para aqueles homens. E quem tornou Jesus famoso? Os seus admiradores. Jesus, o mundo não pode ficar sem te conhecer. Jesus nunca propagou a si mesmo numa rede social, mas outros falaram dele, porque admiraram tanto ele que não podiam deixar de falar dele. Note que eu não sou contra ser conhecido. Mas se você faz propaganda de si mesmo, você é só vaidoso. Mas se outros falam daquilo que admiram em você, são pessoas bondosas. Assim deveria ser o elogio. Quando pessoas me elogiam por alguma razão, eu sempre penso assim, bondade dele. Porque pessoas boas reconhecem o trabalho dos outros e elogiam. Pessoas maledicentes falam mal. Então quem elogia são pessoas boas. Mas eu não faço por elogios. Eu não tento fazer por elogios. Eu tento fazer as coisas que faço para vibrar o Espírito de Cristo. E se não gostou, pouco se me dá. Porque eu estou vibrando o Espírito de Cristo. Mas aqueles que admirarem o mesmo Deus que eu, e me elogiar, e falar, olha, o que você fez foi tão bom. Eu vou dizer, bondade tua em reconhecer. Pessoas boas que reconhecem o trabalho dos outros. Pessoas que não são bondosas não reconhecem. E morre aí. Então eu não sou contra pessoas que ficaram conhecidas e famosas. Mas sou contra quem propagou a si mesmo, porque está propagando o próprio Espírito. Jesus, sendo Ele o próprio Deus aqui na terra, nunca fez propaganda de si. Falem de mim, sou o homem superior. Mas o Paulo diz o contrário. Sendo Ele quem era, não usurpou tomar lugar de Deus. Pelo contrário, fez-se servo e se tornou como um de nós. Mas eu não posso deixar de dizer que Ele é um nome sobre todo nome. Que Ele é o nome que importa. O que mais importa é viver para Ele, é falar do nome dEle, é glorificá-lo. Então Jesus foi conhecido de todo mundo, sem nunca ter feito um marketing pessoal. E pasmem, vivemos num mundo assim de tanta vaidade, que creio que o Carlos fez comigo o curso em Curitiba. Estávamos juntos em Curitiba, né? Tínhamos vários pastores, já faz algum tempo. Não, você não fez. Senão ia citar o Carlos aqui para lembrar disso. Mas então eu vou falar o assunto mesmo assim. Há muitos anos já fui fazer um curso numa igreja, numa faculdade batista, para pastores. E o professor nos deu uma aula sobre marketing pessoal para pastor. Isso 2005, 2006, mais ou menos. Eu nem sabia o que ia ser o mundo de hoje. Aí ele explicou, olha, um pastor bem-sucedido é aquele que tem que usar ternos caros, porque as pessoas respeitam pessoas que usam ternos caros. Quando alguém chega perto de um terno e vê a marca, ele já respeita. Tem que usar muito ouro, porque quem usa ouro é sinal de poder. Ele até diz, tem que usar perfume francês. Porque quando você sente um perfume de longe, você fala assim, isso aí não é diferenciado, isso aí é importante.
Isso para pastores. Pastor tem que saber fazer marketing pessoal. Pastor não pode se relacionar com todo mundo, porque pessoas exclusivas são aquelas que são admiradas. Pessoas que são de todo mundo não são admiradas. Isso numa aula pastoral para pastores batistas. Note que é tudo vaidade, contaminou o mundo. Jesus nunca fez isso. Agora ele ficou famoso. Então eu não sou contra pessoas ficarem conhecidas, mas pessoas que propagam a si mesmo não são pessoas que importaram Cristo. Pessoas que ficam conhecidas porque outros falaram dele, porque importaram ele, é bondade daqueles que falaram. E Jesus foi importado pelos discípulos. Os discípulos não puderam parar de falar de Jesus. Mas Jesus nunca fez isso por vaidade. Se você se tornar conhecido no mundo, se o mundo inteiro falar o seu nome, eu espero que seja por pessoas que admiraram o teu espírito. Aí sim, é honroso. Quer dizer, eu nunca quis fama, mas pessoas bondosas me admiraram e me exportaram para o mundo. E eu não sou culpado disso. Mas se for porque você fez boa propaganda, porque você usou bem os gatilhos da rede social, ou porque você chuta bem uma bola de futebol, mesmo que eu goste muito de futebol. As pessoas colocam o Neymar, que agora ele voltou para o melhor time, para fazer propaganda de refrigerante. Você diria, por quê? Porque o Neymar toma um refrigerante, então fala assim, ó, se ele toma esse refrigerante, quero tomar também. E eu sempre penso assim, mas quem disse que o Neymar determina as minhas escolhas? Que um jogador de futebol, que o que ele faz de minha vida é chutar a bola, vai determinar minhas escolhas? Eu escolho o que é virtuoso. Mas o mundo não funciona assim. Para o mundo, pessoas que ganham muito dinheiro e são reconhecidos e têm muitos seguidores na internet, esses são os importantes. Mas para nós que queremos o Espírito de Cristo, quem são os importantes para nós? Aqueles que importaram o Cristo. E por que eles são importantes? Porque eu quero importar dele. Então eles são importantes para mim. Nem sempre serão famosos, mas podem ser. Não é um problema. Se eles ficarem conhecidos por importarem o Cristo. Paulo ficou conhecido. Nós estamos falando dele aqui. No mundo todo, porque ele importou o Cristo. Mas ele nunca disse que era um compromisso com o seu próprio nome, mas com Cristo. E nós queremos o Espírito de Cristo que estava em Paulo. E por isso estamos meditando nas palavras de Paulo nessa noite. Ele foi inspirado. Queremos o Espírito dele. Se você tiver o Espírito de Cristo, outros vão buscá-lo em você. Então torne o Senhor o foco da vida. Paulo coloca ali, olha, louvando a Deus. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, ele coloca com gratidão no coração. Coração é a alma, é a vida, é toda a vibração do ser. O em vosso coração é a pessoalidade na sua vida, em todo o ambiente que você transita. E a gratidão é a graça, é a oferta que você recebeu e não espera, e que transborda de gratidão, e você quer falar dele. Você quer que ele seja conhecido, porque recebeu um presente imensurável, e agora você é grato, e você não deixa de falar daquilo. É como alguém que recebe um presente e quer mostrar para todo mundo, porque diz, olha o que eu recebi, e foi ele que me deu. Isso sai em cada uma de minhas palavras, de minhas escolhas, de minha vibração, mas ele coloca ali também, dando graças a ele, em vosso coração, ao nosso Deus. Embora a tradução atualizada coloque Deus louvando a Deus, Deus aparece no final desse trecho, com gratidão em vosso coração a Deus, sabendo que foi ele quem me deu esse presente. Então, eu já recebi tudo o que precisava para me tornar uma pessoa importante. E aí você fala dele, transpira dele. O que nós mais falamos é o que nós mais admiramos. O que mais defendemos é o que nós mais admiramos. E o que faz nosso coração vibrar é o que nós mais admiramos. Para a conclusão, lembro a você que aquele que importa, o Cristo torna-se espiritualmente importante e, consequentemente, exporta o melhor dos espíritos. E importe o Cristo e você se tornará importante. Exporte o Cristo e você fará diferença na vida de todos que andam com você. Faça das relações comuns um ambiente de adoração. Transforme tudo que você estiver com a vibração do Espírito de Cristo e torne Jesus, o Senhor, o foco da sua vida. Fale dele. Deixe ele ser conhecido. Tudo que tiver relacionado com a sua vida, fale de Jesus. E todas as pessoas vão dizer, eis aí o admirável. É isso que ele admira, porque ele não para de falar disso. O Evangelho é a vida dele e não é uma coisa que ele carrega à parte. E aí então todas as suas relações serão transformadoras. Por quê? Porque todo relacionamento transforma, mas só o relacionamento dos santos transforma a medida de Deus. E para relacionamentos serem transformadores, você precisa ser importante. Importante é aquele que importa o Cristo. E importante para outros é aquele que exportam o que ele tem, porque outros o querem. Em todo o ambiente, em todo o tempo, onde o Senhor é o foco. Falamos dele e vibramos por ele.
Vamos orar? Eu espero que todas essas aplicações, de forma bem generalizada, encontrem respaldo na sua própria vida, onde durante essa oração quero representá-lo, mas cabe a você uma resposta a Deus, em particular, aí no seu coração. Onde isso vai fazer diferença? Em que área da sua vida você precisa importar mais o Cristo, para que o Espírito dele domine o seu coração? Em que áreas da sua vida ou pessoas você tem que exportar o Cristo, porque Cristo precisa ser conhecido pelo aquilo que você faz vibrar? E nos ambientes, ser autêntico, onde todo o ambiente é um lugar de adoração. E o Senhor é aquilo que você mais fala, é o foco da vida. Como você vai aplicar? Você deve responder ao Senhor particularmente. Senhor, nosso Deus, assim como oramos no início dessa meditação, podemos agora afirmar, não nos é difícil perceber o que o Senhor deu a Paulo. Paulo compreendeu muito bem quem o Senhor era, e absorvendo o Espírito de Cristo, mudou completamente a sua vida. Paulo não o negou. Havia nele um espírito dominante que transpareceu em momentos de dificuldade, onde percebemos que o alvo da vida de Paulo não era simplesmente a alegria nessa terra, mas era o Espírito de Cristo. Paulo o imitou de forma tão profunda que suas palavras transpiraram as verdades de Cristo. Que mesmo em prisões, mesmo em açoites, as pessoas conheceram a Cristo. Isso contribuiu para o Evangelho, porque se espremesse em Paulo, saía o Espírito de Cristo. Senhor, não nos é difícil perceber o que ele disse. É difícil simplesmente negar o mundo que vivemos, cheio de vaidades, cheio de soberbas, onde somos todos os dias tentados, seduzidos a querermos uma glória pessoal, a buscarmos tantas coisas, tantos prazeres, que vamos contaminando e nos esquecendo do Senhor. E queremos ser pessoas conhecidas, famosas, relevantes, mas não nos tornamos pessoas importantes, porque não nos importamos o melhor dos espíritos, não imitamos o melhor que é Jesus, mas passamos a imitar e a admirar tantas coisas nesse mundo e que outros até nos copiam, mas não encontram o Senhor. Transforme as nossas vidas e oro em favor de todos que comigo meditaram, para que buscando o Senhor e importando, isso seja exportado em seus relacionamentos, em áreas que eu não posso imaginar, mas que cada um deles sabe quais são aqueles lugares, aquelas pessoas que estão até admirando, buscando, mas aquilo que transparece em seus corações não é o Cristo. Mude-o para que o Senhor seja o foco, o alvo, para que Ele fale de ti, o ame acima de todas as coisas, e todos aqueles à sua volta sejam transformados por se relacionar com uma pessoa tão importante, tão virtuosa, como foi Paulo e como foi todos aqueles que conheceram Cristo. E nós queremos também ser assim e conhecê-lo dessa forma. Essa é a nossa oração e compromisso, em nome de Jesus. Amém.